Quais são as modalidades de tratamentos existentes utilizadas para a melhora da ejaculação precoce? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito quais que são as modalidades de tratamento existentes para o tratamento da ejaculação precoce. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nós nos deparamos com pacientes que sofrem desse problema de ejaculação precoce, geralmente esses pacientes já sofrem com isso há muito tempo e esse problema gera um desconforto e uma perda da qualidade das relações sexuais muito significativa. Afinal de contas, tanto o paciente quanto a parceira ficam frustrados, afinal o paciente não consegue manter um tempo de controle ejaculatório adequado e isso acaba gerando estresse nessa relação do casal. Pensando em melhorar esse problema, existem algumas modalidades de tratamento que sabidamente funcionam melhor do que outras modalidades e que nós sempre devemos conversar a respeito dessas possibilidades de tratamento. Então, antigamente, qual que era talvez a primeira modalidade de tratamento que ainda em alguns casos pode ser utilizada hoje em dia? É a terapia comportamental, ou seja, existem determinados exercícios, seja aquele exercício, por exemplo, que o homem, quando está perto de ejacular, ele aperta a glande do pênis ou ele para alguns momentos antes da relação sexual, ou até mesmo ele tira o foco do momento da relação sexual, são certas terapias comportamentais que podem ser utilizadas em casos mais leves de ejaculação precoce, principalmente naqueles casos nos quais o paciente teve esse problema depois de algum tempo. Entretanto, naqueles casos que o paciente já sempre teve esse problema, que a gente chama de ejaculação precoce primária, que isso se manifestou desde as primeiras relações sexuais, o resultado dessa terapia comportamental é extremamente pobre e como uma primeira alternativa de tratamento, infelizmente, ela acaba não funcionando muito bem nesse caso. E esse trabalho geralmente é feito através de psicólogos, até mesmo de psicoterapeutas dessa parte sexual, e alguns pacientes podem ter um resultado positivo nessa tentativa de tratamento com essa terapia comportamental. Então isso a gente acaba oferecendo essa modalidade de tratamento, geralmente para aqueles casos mais leves que não exista tanta repercussão assim na qualidade das relações sexuais. Existem alguns exercícios que a gente ouve falar, de exercícios da musculatura pélvica com alguma contração dessa musculatura para tentar treinar o assoalho pélvico para que consiga retardar essa ejaculação. Isso, infelizmente, existem poucos trabalhos na literatura nos quais se recomende esse tipo de exercício. Então, infelizmente, essas alternativas que às vezes são vendidas em alguns livros de exercícios acabam funcionando muito pouco, se é que às vezes não funcionam quase nada. E os pacientes precisam saber que isso exige muito treinamento e o resultado dessa medida, desses exercícios do assoalho pélvico, é extremamente duvidoso. Outra modalidade de tratamento, essa sim, talvez a mais empregada hoje em dia e que oferece os melhores resultados, é o tratamento medicamentoso, certo? Então, a base desse tratamento medicamentoso, hoje em dia, ela é feita através de uso de medicamentos antidepressivos. E dentre esses antidepressivos mais conhecidos, nós temos os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que podem ser utilizados todos os dias
ou podem ser utilizados sob demanda, ou seja, você utiliza esses medicamentos somente antes de cada relação sexual. E esses medicamentos, a gente sabe que eles têm um excelente resultado para melhorar o tempo de latência intravaginal, ou seja, quando o paciente inicia a penetração, depois que começa o ato sexual, eles conseguem prolongar de maneira bem importante o tempo do controle ejaculatório. E hoje em dia é a abordagem talvez que mais funcione para todos os tipos de problemas de ejaculação precoce. Então, dentre essas classes de antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, nós podemos citar a paroxetina, nós podemos citar a sertralina, entre outros. E o medicamento considerado padrão ouro para o tratamento da ejaculação precoce, que foi desenvolvido justamente para esse fim, é a dapoxetina, que ela foi desenvolvida justamente para ser tomada antes de cada relação sexual, geralmente 1 hora antes desse ato sexual. Existem outras alternativas de antidepressivos, tais como os antidepressivos tricíclicos, e o mais estudado deles é a clomipramina. Agonistas opioides, tais como o tramadol, podem ser utilizados também, só que nós temos receio de utilizá-lo pela possibilidade do paciente ficar viciado no uso de opioides. Então isso acaba sendo relegado a um segundo plano. E não podemos esquecer também que existem as pomadas, os sprays que geralmente você coloca um anestésico de lidocaína, que é um anestésico local que você coloca diretamente na glande do pênis, a fim de diminuir essa sensibilidade e aumentar o tempo de controle ejaculatório. Então, essa terapia medicamentosa, como é aquela que não exige um treinamento, como é aquela que tem poucos efeitos colaterais relacionados ao uso desses medicamentos e é aquela que os pacientes observam o melhor resultado, hoje em dia é com certeza a alternativa que melhor funciona e que os pacientes se sentem mais seguros e que acabam utilizando esse tipo de terapia por muito mais tempo. E ainda nós podemos citar como outra modalidade de tratamento que deve ser desencorajada na maior parte dos casos, que são as terapias cirúrgicas, certo? Então essas terapias você vai fazer um procedimento, geralmente você vai fazer esse procedimento cirúrgico localizado no pênis para diminuir a sensibilidade desse órgão. E quais que são esses procedimentos? Nós podemos fazer uma cirurgia para o aumento da glande peniana. Você pode injetar um ácido hialurônico, por exemplo, para aumentar o tamanho dessa glande peniana, a fim de diminuir essa sensibilidade do pênis, para que você consiga retardar esse tempo de ejaculação precoce. Então você injeta esse ácido hialurônico justamente na glande do pênis. Esse ácido hialurônico é muito utilizado em procedimentos estéticos, para preenchimentos faciais, por exemplo, e isso pode ser utilizado no pênis com essa finalidade. Nós temos também a neurectomia, então que você tem um nervo ali no pênis, chamado de nervo dorsal do pênis, que é responsável por toda a sensibilidade desse órgão. E você pode simplesmente cortá-lo, seccioná-lo ou alcoolizá-lo. Você coloca uma substância que você queima esse nervo e você acaba diminuindo a sensibilidade do pênis. O principal inconveniente disso é que você acaba tirando completamente a sensibilidade desse órgão e às vezes essa perda de sensibilidade é extremamente desagradável. Você não sente às vezes a umidade, você às vezes não sente a questão do toque e isso fica extremamente desagradável nesse momento. Sensação térmica também você acaba perdendo e por isso que essa cirurgia não é encorajada na boa parte dos casos. E nós temos também uma espécie de terapia que é utilizada, que você coloca terapias de ondas pulsadas. Você estimula por essa terapia de ondas pulsadas em cima desse nervo, a fim de diminuir a sensibilidade do mesmo. Então são poucos locais do mundo que oferecem esse tipo de procedimento, essa terapia pulsada, que você acaba colocando esse estímulo pulsátil em cima do nervo para diminuir a sua sensibilidade, e existem também poucos trabalhos que se recomenda esse tipo de terapia. Então,
Essas terapias consideradas, essas alternativas cirúrgicas, geralmente são desencorajadas pelos resultados que ela tem e geralmente pela excelente resposta que o uso de medicamentos proporciona. E sempre lembrando, no momento que você opta pela realização de uma dessas cirurgias, o resultado estético, por exemplo, no aumento da glândula peniana pode ficar extremamente desagradável e você perder de maneira permanente a sensibilidade do pênis, de maneira irreversível. Então, por isso que esses procedimentos acabam sendo desencorajados hoje em dia. E o que sobra? A gente entende que talvez hoje a terapia medicamentosa seja uma excelente alternativa para a maior parte dos casos, dada a baixa incidência de efeitos colaterais e por conseguir aumentar significativamente o tempo do controle ejaculatório. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.